Olá, quarto ano. Eu queria desejar um ótimo retorno para todos nós. Então, agora nessa segunda etapa do segundo trimestre, como eu disse, né, anteriormente, o Estado, a sede, está postando algumas aulas, né? Então, essa é a aula 16, o Estado no Brasil, né? A ditadura militar e redemocratização. Nós já vimos esse conteúdo no primeiro trimestre. E nós vamos fazer então agora uma retomada desse conteúdo, já que o Estado está postando. Então, lembrando também que toda aula que a sede posta, eles colocam duas atividades obrigatórias que computam a presença de vocês. Então, é muito importante que vocês vão lá no Google e respondam aquelas questões relativas às aulas, tá certo? Então, a aula de hoje é a ditadura militar e a redemocratização do Brasil. Lembrando também que vocês respondendo a atividade obrigatória vale a presença, mas as atividades propostas na aula é muito importante realizá-las no caderno para que valha a nota, tá? Então, só a atividade obrigatória não vale nota, vale só a presença. A nota é relativa às atividades propostas no decorrer das aulas, tá? Então, nós vamos lá. Essa é uma aula, né, como vocês podem ver aqui, para o terceiro ano, né? Só que como a gente já viu esse conteúdo, então nós vamos retomar. Relembrando também que tem muitos alunos que ainda não realizaram as atividades do segundo trimestre, ainda estão sem nota, então nós temos lá atividade no Forms que precisa ser feita, nós temos atividades das aulas anteriores, né, que era sobre a democracia, a formação da democracia no Brasil, tá? Então tem tudo isso para colocar em dia, para alguns que já, né, colocaram, aproveitaram a semana de recesso, hoje eu vou estar olhando, tá? Então, nós vamos ver o que aconteceu no Brasil, né, durante o período da ditadura militar e a nova república. Lembrando que essa nova república, né, são os moldes que nós vivemos hoje, né? Então, nós tivemos a república, né, retomando um pouco o conteúdo, nós temos a formação da república no Brasil, né, logo após a queda da monarquia. Aí nós passamos pelo Estado Novo, né, que era o período principalmente do Getúlio Vargas. Tivemos esse período negro da nossa história, que foi a ditadura militar, né, que durou quase 20 anos, e essa nova república, tá? Então, foi o que foi passado nessas aulas, né, que a SED postou, mas eu também já havia passado antes, nós estamos, assim, um tantinho adiantado, tá? Então, a ditadura militar, né, após a derrubada do João Goulart, né, a queda do João Goulart, então instaurou-se a ditadura militar no Brasil, que durou até 1985. O regime militar foi uma ditadura, não adianta falar, não foi uma ditadura, não foi golpe militar, foi golpe militar sim. Né? Quem afirma isso realmente não estudou história, né? Os ocupantes dos principais cargos do Poder Executivo não eram eleitos pelo voto popular. O governo violava direitos civis, né? Eles prendia, torturava e matava opositores do regime, como vocês viram naquele documentário que eu pedi para que vocês assistissem, né, na nossa última aula antes de entrar no recesso. E políticos, né? Eles também caçavam políticos, caçava deputados da oposição, suspendia o direito de opositores concorrerem em eleições. E muitos desses foram assassinados e sumiram, desapareceram. Muitos desses não tiveram seus corpos encontrados até hoje, né? Mesmo que tenha assim um inquérito, né? Principalmente nos governos de Lula e Dilma, principalmente no governo de Dilma, né? Essa investigação sobre o que aconteceu com essas pessoas, né? A procura dos corpos, como que foram assassinados, quem são os responsáveis, né?
Aqui no Paraná, durante esse período, né, negro da nossa história, nós tivemos algumas operações, né, por exemplo, a Operação Condor, da ditadura militar mesmo, dentro do ato institucional número 5, e que também perseguia alguns paranaenses que, inclusive, hoje ainda estão vivos, né, e contam essa história, tá? A gente vai aprofundando um pouquinho mais, eu vou passar para vocês depois em link essa história de alguns paranaenses que foram perseguidos nesse período. É uma reportagem da Gazeta do Povo, bem interessante de ler, porque às vezes quando se fala em ditadura militar, a gente pensa assim, que foi Rio de Janeiro e São Paulo, né, que são onde a coisa política ferve, e não, a gente teve aqui no Paraná também essa perseguição, né, em todo o país inteiro, tá? Então, no regime ditatorial, né, de 64 a 85, o poder executivo, o presidente, toma as funções e limita a ação dos poderes legislativo e judiciário por meio dos chamados atos institucionais. Aqui tem algumas reportagens, né, o que saía na época, mas trazendo né, esse acontecimento para o que vem acontecendo hoje também, a gente vê ainda algumas manifestações pedindo a volta dos atos institucionais. Então, assim, é uma apologia ao retorno da ditadura militar. Realmente são pessoas que não estudaram, não tiveram conhecimento do que realmente é uma ditadura militar, né? E essas pessoas pedem esse retorno. Essa atividade eu gostaria que vocês realizassem no caderno, tá? Só a resposta. Então, os atos institucionais possuíam as seguintes prerrogativas, exceto, menos, né? O aumento da força do poder executivo, a limitação do poder judiciário, o aumento da força do poder legislativo ou a limitação da força do poder legislativo. Então, a resposta está bem clara, né? Ato institucional é um instrumento de repressão. Reprimindo automaticamente, o que ele faz? Ele aumenta ou ele limita, tá? Há uma disputa entre dois grupos dentro do exército, né? Suborne, que seriam os militares que queriam uma ditadura temporária, devolvendo o poder à sociedade, fazendo uma eleição em 1966, e os ditadores da linha dura, que previam a extensão do regime de exceção e a instalação da tortura como prática contra os inimigos do regime. Então, esses dois grupos disputaram o poder durante todo o regime militar. A gente não precisa nem falar quem que venceu, né? O Castelo Branco, né, que foi o presidente de 64 a 67, ele instaurou o ato institucional número 1, onde ele cassou, né, mandatos de opositores ao golpe durante 10 anos. Ele também instaurou as eleições indiretas para presidente, mas ele manteve os órgãos legislativos, né? Então, Castelo Branco foi um ditador que instaurou o ato institucional 1. O ato institucional número 2, instaurado em 65, extinguiu dos antigos partidos políticos e criação de dois novos, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Esse ato institucional número 2, ele interviu nos estados e municípios, o Congresso Nacional poderia ser fechado a qualquer momento, interviu no Poder Executivo, a intervenção do Poder Executivo no Poder Judiciário. Parece, assim, que muita gente é a favor, né, desse retorno hoje, principalmente quando a gente vê esses ataques aos ministros do Superior Tribunal, é uma tentativa de intervenção, né, do Poder Executivo no Poder Judiciário, nas suas decisões. Por quê? Na democracia, como vocês viram, né, inventado por Montesquieu, né, os três poderes, eles precisam dividir
esses poderes. Eles não podem, por exemplo, o executivo, que é representado pelo presidente, ele não pode fazer decisões importantes sozinho, ele precisa passar pelo legislativo e muitas vezes pelo judiciário também, que barra, né, muitas decisões desse executivo. Então, o que a gente assiste hoje é uma tentativa de intervenção no poder judiciário por parte, sim, do poder executivo, né? Não há como negar isso. Outra questão que vocês podem colocar só a resposta, né? Assinale o presidente foi derrubado pelo golpe de 64, eu falei dele logo no início, né? Inclusive há rumores, né? Não tem nada provado de que essa pessoa, esse presidente, ele tenha sido assassinado, né? Na Argentina, envenenado. Não tem nada provado, mas há assim conspirações, né? Muitas conspirações a respeito da sua precoce morte. O Cosse Silva, então, logo após Castelo, né? Castelo Branco, ó. Então, entra em 67 o Cosse Silva. Em março de 68, houve a passeata dos 100 mil, uma reação contra o autoritarismo. Então, em dezembro de 68, ele instaura o ato institucional número 5, foi o mais repressivo, o pior de todos, né? Ele decreta o recesso no Congresso Nacional, intervém em estados e municípios, caça mandatos de parlamentares, suspende por 10 anos os poderes políticos de qualquer cidadão e suspende a garantia do habeas corpus, né? Aquele direito, aquela garantia que a pessoa pode fazer essa solicitação por qualquer crime que ele tenha cometido ou não, né? Então, aqui já não existia mais o habeas corpus. Vamos continuar aqui. No final dos anos 60, a resistência se organiza a partir de grupos armados nas cidades e no interior do país, né? Na cultura, imprensa e intelectualidade. Então, a imprensa, principalmente a cultura, né, a produção de músicas, elas passaram a ser controladas, né, por esse executivo. Então, nesse período aqui, muitos artistas, inclusive, eles foram presos, não que conseguiram acabar, calar a voz, né, de muitos autores, mas eles eram perseguidos, né, o Chico Buarque, por exemplo. A imprensa também foi perseguida, né, muitos jornais foram fechados, e a intelectualidade, a produção de, por exemplo, escritores não podiam mais escrever a respeito, por exemplo, se opondo ao governo, né? Então, tudo tinha que passar por esses. Eles censuravam, digamos assim, toda a produção que acontecia no país. Então, a relação do governo é violenta, intensifica, né, a tortura, a criação do Comando de Caça aos Comunistas, o DOI-CODE, que era um destacamento de operações e informações bastante repressivo e violento também, né? Esse exercício aqui da página aqui, do slide 15, também ele é dissertativo, ele precisa ser feito no caderno. A ditadura foi um período de autoritarismo e restrição de direitos. Quais foram seus impactos para a vida social e política no país? Então, assim, gente, afirmar que nesse período, por exemplo, não existia a corrupção. Não existia corrupção porque ela não podia ser divulgada, como hoje pode, né? A transparência da imprensa, por exemplo. A imprensa ela tem um papel importantíssimo, né? Tanto na história, na sociologia, quanto para, né, as pessoas saberem o que está acontecendo também. Então, houve esse impacto para a vida social de que muitos achavam, naquele período, que estava tudo certo, que estava tudo bem, que não tinha corrupção, que o governo controlava com mãos de ferro, né, todo e qualquer movimento contrário a esse autoritarismo. No entanto, a verdade não era essa, existia-se muita corrupção, inclusive, né? Não sei se vocês sabem, um exemplo que não vem desse período da ditadura, vem de antes, né, e perdura até hoje. As filhas solteiras de militares, elas recebem uma pensão
dos pais mortos, por exemplo. O salário que eles recebiam, elas recebem até hoje, né? Só que elas não podem casar. Então, tem muitas aí conhecidas que recebem um absurdo. Isso dá né, um ônus para os cofres públicos gigantescos. No governo Médici ocorreu assim o que ele chamou de milagre econômico, está entre aspas esse milagre econômico, tá? Nesse período, relata-se altos índices de crescimento, projeto de grandes obras de infraestrutura, como a Transamazônica, né, que não acabou até hoje, e a Ponte Rio-Niterói. Existia, assim, esse ufanismo, né, Brasil frente Brasil, ou Brasil ame ou deixe-o, né, então, assim, houve esse milagre econômico, entre aspas, mas não houve redução da pobreza, né, então, era uma coisa bastante contraditória, né? Essa propaganda toda, na verdade, toda essa propaganda governamental começou na era Vargas, né? E perdurou aqui durante o regime militar. E esse Brasil ame ou deixe era exatamente isso. Ou você aceitava os moldes da ditadura militar, ou você precisava deixar o Brasil, como muitos fizeram, né? Se exilaram em outros países. Geisel, né, um dos mais violentos também, né? A abertura lenta, gradual e segura, que também está entre aspas. Nesse período foi o assassinato, né, do Vladimir Herzog, no DOI-COD 75, né, que penduraram ele, enforcaram ele e falaram que ele cometeu suicídio, né? Então foi assim uma reação da sociedade à tortura. Essa foto é uma foto histórica, ela saiu em todos os jornais na época, né? E até hoje ela é assim um exemplo claro do que a ditadura poderia fazer com os cidadãos, né? O pacote de abril de 77, né? Extensão de mandatos e criação dos senadores biônicos. O fim do AI-5 e a anistia dos exilados em 1979. O Figueiredo, final da transição política, crise econômica e descontrole da inflação, eleições diretas em 82 para os governos estaduais, e em 84 aconteceu a campanha das diretas, já que eu, né, já falei para vocês em outras aulas. Esse período aqui de descontrole e inflação, esse ano aqui foi o ano que eu nasci. Ele não durou só até 82, tá? Ele durou muito mais que isso, né? Nesse período, até mais ou menos 1987, 1988, né? Que eu era criança nesse período, mas eu me lembro muito bem. Todos os dias, né? A gente ia aos mercados e os produtos eram remarcados, né? Coisa assim que hoje a gente vai no mercado para comprar um pacote de bolacha, por exemplo, que custa R$ 3. Não é comum a gente voltar e amanhã ele está R$ 6, né? Nem mesmo agora, durante a crise da pandemia, aconteceu isso, mas naquele período era muito comum. Então, era uma inflação fora de controle, que perdurou até durante o período do José Sarney, né? Um pouco até na entrada do Fernando Collor de Mello. Mas era coisa absurda, né? Como que o dinheiro brasileiro se desvalorizava todos os dias, né? Nessa época. E isso é uma herança, sim, da falta de planejamento, da falta de inteligência da economia dos militares, né? Não há outra explicação para isso, tá? Então, naquele período da redemocratização, Nova República, né, que durou de 85 até hoje, houve a reconstrução da democracia. Então, como eu disse para vocês nas últimas aulas, em 88, né, foi então lançada a nossa Constituição, né, uma nova Constituição com essa nova república nos moldes da redemocratização, a expansão dos direitos sociais. Houve também o crescimento dos movimentos sociais, né? Apareceu o movimento do Sem Terra, por exemplo, e também movimentos sindicais, tá? Nesse período que aparece, então, a imagem do Luiz Inácio. O paradoxo democrático para São Bernardo
Para Bernardo Sorge, desculpa, expansão dos direitos e das identidades coletivas e limitação dos mecanismos de redução da igualdade. A gente sabe que isso é uma luta, a desigualdade até hoje não desapareceu, né? Mas assim, criou-se mecanismos para a redução dela. Então, como eu disse, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, né, que ampliou também mais do que qualquer de seus antecedentes dos direitos sociais. Então, o voto universal, o SUS, o pluripartidarismo, lembrando que ainda assim, né, nesse período, o Sistema Único de Saúde, ele não vigorava como ele é hoje. Muita gente existia na época, né, até pouco tempo atrás, o INPS, né, que era um lugar, a pessoa tinha que pegar uma requisição para poder ir ao médico, né? Então, assim, hoje o Sistema Único de Saúde, ele atende, ele é obrigado a atender, né, pelo menos teoricamente, mas aqui em Bela Vista, pelo menos a gente tem, né, um bom funcionamento do Sistema Único de Saúde e ele está na Constituição desde 1988. A questão do pluripartidarismo também é muito importante, né? Na democracia não pode existir apenas um único partido, né? Essa é uma questão dissertativa também, aponta as conquistas da Constituição de 88 no campo da cidadania. Vocês precisariam fazer uma pesquisa, né? Ou retornar um pouco nas aulas que eu passei anteriormente para poder responder essa questão, ou também refletir sobre o que o período da ditadura representou e o que a partir da Constituição representa. No campo da cidadania, a gente pode citar, né, a antepenúltima aula que eu falei a respeito do direito do voto, né, que tem a ver com cidadania. Período do Sarney, né, planos para tentar contornar a inflação por meio do congelamento de preços e salários e a desvalorização da moeda, né, que passou de cruzado, cruzado 2, plano Bresser, plano Verão, todos eles fracassaram. Esse foi um período que eu já existia, né, eu já me lembro muito bem, era um período, assim, bastante difícil, né, então, assim, havia até racionamento de alimentos nos mercados, né, não tinha muitos produtos, né, nas prateleiras não tinham, como tem hoje essa variedade de produtos quando a gente vai no supermercado, mas naquele período era bastante difícil encontrar isso. Essa questão do Enem é muito importante que vocês respondam, só a resposta no caderno também, né? Batizado por Tancredo Neves, de Nova República, Tancredo, ele é avô do Aécio Neves, tá? Esse político aí corrupto que a gente vê de vez em quando no jornal. O período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos, o álbum dos presidentes. O Tancredo Neves, ele não chegou a tomar posse, tá? Ele teria sido o primeiro presidente, né, da nova república, mas aí ele morreu, dizem que é do coração, né? Não sei. E aí quem assumiu foi o vice dele, que era o José Sarney, que inclusive está vivo até hoje, e é uma figura assim bastante controversa também na história, né? O José Sarney, ele do Maranhão, pai da Rosiana Sarney, também é uma figura da política brasileira e há muitas acusações, né? E eu acredito que realmente não tem santo aí nesse meio, né? Mas enfim, ele está vivo até hoje, né? O Tancredo, com o falecimento do Tancredo, então aparece a figura do Sarney. Então, o período descrito apresenta continuidade e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu essa também está bem clara, né?
essa questão, tá? É só a resposta no caderno. As eleições de 89, né, que foram as primeiras eleições diretas para presidente desde 61, com 23 candidatos. E aí foi para segundo turno, né, Collor e o Lula. Então, Fernando Collor, como eu disse em aulas anteriores, né, uma figura que foi assim eleita pela mídia, né, um homem bonito, né, culto, né, que falava bonito. E aí ele foi o primeiro presidente eleito na nova república. Aqui a gente já tinha a figura do Lula, né, que não conseguiu. O Lula, ele não desistiu depois disso, ele continuou tentando, ele perdeu mais algumas outras eleições, como vocês vão ver aqui, né? O Collor, ele governou apenas 2 anos, né? Como eu falei nas outras aulas, né? E falo agora também. Ele foi eleito pela Rede Globo, como também foi derrubado por ela, né? Ele, né, instaurou o plano Collor, que foi o congelamento de preços e salários e confisco da poupança. Isso daqui gerou, inclusive, o suicídio de muita gente. Por quê? Muita gente colocava um dinheiro na poupança e vivia desses juros da poupança, porque imagine vocês uma inflação que dobrava, né, todos os dias, desvalorizava esse dinheiro. Para quem tinha um pouco mais de dinheiro que podia guardar, vivia só dessa renda. E de repente chegou o Collor e confiscou essa poupança, né, como um plano para tentar conter a inflação, tá? Então, houve, né, descontentamento, insatisfações gerais, e ele foi então o primeiro presidente a sofrer o impeachment, mas assim, teve muita conspiração, muita coisa que envolveu, não foi só por conta do confisco da poupança, né? Ele estava envolvido em escândalos de corrupção, né? O tesoureiro de sua campanha, o Paulo César Farias, foi assassinado também. Então, assim, foi um período bastante turbulento na história do nosso país. E eu vivi isso, eu era criança, mas eu vivi isso. Seu vice entrou, né, o Itamar Franco, governou por mais 2 anos. Ele inventou o plano real, né, que seria a estabilização da inflação e da economia. Ele garantiu, né, o seu sucessor como Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda dele, né? O Fernando Henrique, sociólogo também, autor de muitos livros. Estudando Fernando Henrique Cardoso, a gente assim o considera um intelectual, né? Como político, ele é o príncipe das privatizações, né? Então, ele privatizou muitos setores da nossa economia, tá? Mas como sociólogo, como escritor, ele é um intelectual. A ministra, só voltando aqui com o Fernando Collor, né? A ministra dele, né? A ministra do Fernando Collor era a Zélia Cardoso de Mello, né? Que ela que instaurou esse plano de congelamento, né? Depois ela acabou casando com o Chico Anísio, né? Enfim. Então, o Itamar Franco, né, e como eu estava falando para vocês, ele queria popularizar um carro. Eu falei isso na última aula, ele popularizou o Fusca, mas o Fusca, ele era vendido a preço de carro zero, né? Então, assim, da mesma forma, o pobre não teve acesso a essa popularização, essa tentativa de popularizar o Fusca, né, ou o carro, como porque o carro era o grande sonho de todo brasileiro nesse período, né? Fernando Henrique, então, governou, né, de 94 a 2002, ele se reelegeu, né, então ele ficou bastante tempo no poder. Ele retraiu, né, as crises econômicas globais, privatização de estatais, né, a queda na qualidade e encarecimento dos serviços, inclusive a Vale, né? Vocês acompanharam recentemente, lá em Brumadinho, eu trabalhei isso enquanto a gente estava em aula presencial ainda, né? O que aconteceu lá em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, enfim. Isso tudo por conta do Fernando Henrique, né? Então, ainda eu falava que
se tem uma pessoa que é responsável por todas aquelas tragédias, né, seria também o Fernando Henrique, porque ele privatizou a Vale. Ele tentou, né, alguns programas de combate à pobreza e analfabetismo, ele também não teve muito sucesso, tá? Então eu falo assim, parece assim que ele se divide em duas pessoas, tá? Uma é o intelectual, o sociólogo, o escritor, e outro é o político, tá? Então assim, fico com a figura do intelectual. Ele não teve muito sucesso no combate à pobreza e analfabetismo, né, que dura no nosso país até hoje. Logo em seguida, o Lula conseguiu entrar, né? Ele que lançou os programas de redução da desigualdade, o Bolsa Família, né? Que inclusive nesse período de pandemia aí, muita gente ficando desempregada. Esse Bolsa Família ajudou que muitas famílias não passassem fome, né? Fortalecimento do mercado interno, né? Por conta da política, né? Do PT, do Lula, e a formação do BRICS. Em seguida, tivemos uma continuidade do PT, né? A Dilma lançou o programa de aceleração do crescimento, expansão dos programas sociais. Com oposição crescente ao seu governo, foi a segunda presidente a sofrer um impeachment, como vocês devem ter acompanhado isso. Vocês eram crianças, mas devem ter acompanhado isso. Caindo a Dilma, entra, né, o Temer, que foi o governo de transição. Ele focou nas reformas, né, trabalhista, previdenciária, que depois acabou se concretizando com o Bolsonaro, né, o que gerou debates e controvérsias, né, porque já eram direitos adquiridos que, na minha opinião, ele não tinha o direito de mexer. E o congelamento de gastos públicos por 20 anos. Então, assim, isso daqui é um claro retrocesso. O Bolsonaro, diminuição dos ministérios, né? A gente sabe que depois ele recriou alguns, né? Nomeou outros. Modelo econômico privatista e neoliberal, receituário da Escola de Chicago na economia. Não vou aprofundar nele, que o mandato dele ainda não acabou. Então, em linhas gerais, a política brasileira possui como principais características a confusão entre o público e o privado, o clientelismo, o mandonismo, o nepotismo e a corrupção. Nós observamos isso no decorrer das aulas sobre colônia, o império e a república, nas suas diversas faces. Tivemos contatos com obras de Raimundo Faoro, esse aqui eu não comentei, eu comentei Caio Prado Júnior e Vitor Nunes Leal nas aulas anteriores, né? Entre outros autores também, que apontaram essas características. Articulamos a teoria social brasileira com as características fundamentais dos governos. Outro ponto importante refere-se à relação com as formas históricas de Estado. Nosso conteúdo anterior, lembram-se dos estados monárquicos europeus que vocês estudaram em história e das características do Estado neoliberal? Estão percebendo seus desdobramentos no Brasil? Então, sobre essa aula, então, vocês vão fazer os slides 8, 12, 15, 21, 23 e 24 no caderno, tá? Eu vou ver se eu consigo marcar uma live hoje ainda com vocês à noite, tá? Para tirar dúvidas, fazer alguns comentários. Essa aula eu só pincelei mesmo, porque ela também está disponível para vocês lá no campo de atividades, né? A aula Paraná 16, né? E só foram, assim, breves comentários mesmo, que o professor também já passou tudo isso daqui que eu passei. Então, a gente pode também estar se aprofundando na live no Meet, tá certo? Até a próxima.